dia, ouvintes. Nosso programa de história hoje vai fazer uma retrospectiva de tudo. Santa Bárbara do Oeste comemorou, neste último dia 4 de dezembro de 2018, seu bicentenário, 200 anos. Em 200 anos, muita história aconteceu. E muitos seriam os heróis que dedicaram a sua vida por esta cidade. É difícil que muitas vezes no anonimato muitos trabalharam bastante e ficaram até esquecidos. E muitos investiram, acreditaram e isso fez com que nossa cidade fosse o que é hoje, 200 anos com quase 200 mil habitantes. Nós não temos uma estatística, mas podemos com certeza afirmar que nos 200 anos nós estamos com 200 mil habitantes. Voltando no tempo, então a chegada de Dona Margarida, essa santista que vem aqui tomar posse dessas terras, que foram adquiridas por seu marido, seu segundo marido, né? Porque o primeiro, ela ficou viúva do primeiro, ele comprou num leilão público em São Paulo, isso de acordo com as histórias de Antônio Bruno de Oliveira. Dona Margarida, sabendo que eles tinham essa propriedade aqui, ela tinha que vir tomar posse, porque senão ia perder. Ela já era uma senhora de engenho, ela era lá bem na divisa entre Santos e São Vicente, herdeira do engenho de São Jorge dos Erasmos, um dos primeiros engenhos do Brasil, né? Então, ela vem para cá tomar posse. Nós só temos conhecimento pelo Antônio Bruno de Oliveira que foi a única viagem que ela veio em termos de umas 100 pessoas, tomar posse aqui da Sesmaria, que não era talvez tão grande como a gente imagine. Porque no período em que ela chega, nós já tínhamos aqui a família Toledo, já tinha esse engenho que ficaria perto do Pontilhão, ali onde era a matriz de indústrias Rome, onde a Companhia Paulista, em 1916, constrói o Pontilhão para passar a linha férrea. Ali tinha um engenho que foi de Dona Margarida, mas que pertenceu à família Toledo, a Diogo de Toledo. Então, o que nós notamos em estudos mais recentes é que já existia uma certa ocupação na região, inclusive a fazenda, que seria a Fazenda Galvão, né? Onde nós confundimos algumas vezes em falar azanha. O engenho, a usina depois, chamou usina Azanha, mas na Fazenda Galvão. Porque até José de Alencar, no livro Tio, comenta dessa fazenda que ele esteve aqui. Então nós sabemos sim que a Fazenda Galvão tem mais de 200 anos de ocupação, bem mais antiga talvez do que Santa Bárbara, que é a nossa cidade. E vamos perceber que foram muitas as pessoas que ajudaram. Imagine, nesse início, não é? Nesse início de trabalho de Dona Margarida aqui, para dar estruturada, para doar terra aqui na parte alta, para fazer a capela, que Dona Margarida estava alojada lá embaixo, perto do engenho, perto do Ribeirão dos Toledos, e faz a doação na área aqui central de um terreno para a Cúria Paulistana para construir uma capela, que foi feita de taipa de mão, que é aquela de barro batido, uma capelinha simples, e foi dedicada a Santa Bárbara. Eu já comentei em outros programas, né, de que a Igreja Católica não permite a construção de uma capela sem antes fazer a doação do terreno. E foi exatamente essa atitude, este ato, que a torna fundadora da cidade de Santa Bárbara, porque ela desmembra de sua sesmaria uma gleba, um pedaço de terra na área central, que englobaria ali a área, o jardim, a Praça Rio Branco, a Praça Coronel Luiz Alves, né? Então, local que foi construída a primeira capela, local que tivemos o primeiro cemitério da cidade, porque o primeiro cemitério era ali ao lado da igreja, porque era longe de tudo. A capelinha ficava recuada, talvez as primeiras casas tenham ficado lá perto do engenho, né? Perto do Ribeirão dos Toledos, perto
onde é a nossa estação cultural, hoje mantida pela Fundação Rome, onde é a matriz das indústrias Rome, hoje está sendo desativada, não é? Ao lado da Vila Rome. E foi assim que a cidadezinha vai crescendo. Então o cemitério ficava aqui na parte alta, ao lado da igreja, porque não era centro da cidade. Hoje é o nosso marco zero, a partir do que nós tiramos todas as medidas de distâncias de nossa cidade, não é? Então o marco zero está em frente à igreja matriz de Santa Bárbara, em terreno que foi doado por Dona Margarida da Graça Martins à Cúria Paulistana. Depois nós vamos ter aí esse início mesmo, estaríamos ligados talvez a Porto Feliz. Falta confirmar em documentos primários isso. Mas o Antônio Bruno de Oliveira que fala que nos primeiros 4 anos de nossa cidade, nós pertencíamos à cidade de Porto Feliz. Por que isso? Porque Piracicaba ainda estava atrelada a uma parte a Porto Feliz e pertencia a Itu. Piracicaba vai se emancipar de Porto Feliz e Itu em 1822, portanto, 4 anos após a chegada de Dona Margarida. Então, este terreno, quiçá tenha pertencido a Porto Feliz, passa então sim a pertencer a Piracicaba. Então, o início de nossa cidade praticamente se dá quando nós estamos atrelados a Piracicaba. E aí é que nós vamos perceber lá na Câmara de Piracicaba citações sobre a Capela de Santa Bárbara. Espero que vocês tenham entendido bem a diferença desse momento em que pertencemos por que chegamos a pertencer a Porto Feliz e por que depois passamos a pertencer a Piracicaba. Nós vamos ter nessa sequência algumas, nos anos de 1830 para 40, chegamos a pertencer a Campinas. Por uns 2, 3 anos, nosso território passa a pertencer a Campinas. Depois, então, volta para Piracicaba. Nós vamos ter aí a Câmara de Piracicaba discutindo, inclusive, em 1833, com Campinas, justamente para fazer a linha divisória, que deveria ter sido Ribeirão Quilombo, mas um vereador de Piracicaba propôs uma linha reta lá para dividir, que mais tarde vai dar aquela confusão quando surge a cidade de Americana. E nós vamos seguindo e nós vamos chegar em 1866, foi um outro grande momento de nossa cidade, com a chegada dos imigrantes americanos. Agora, vamos ao nosso tempo. Quando nós temos aqui um americano falando inglês aqui na cidade, chama a atenção de todos os barbarenses, até, olha, se vê falando inglês, olha, é um americano. Vamos voltar em 1866, uma comunidade pequena, só de católicos, por volta de 2, 3 mil habitantes, aqui na pequena vila. Começam a chegar americanos sem parar, chegando talvez a quase 2.000 e poucos americanos sulistas, né? Perdedores da Guerra da Secessão, que escolhem a nossa região. Deve ter sido uma confusão muito grande mesmo, porque metade falando inglês e outros em português. Além de que esses imigrantes eram quase todos evangélicos. Então, muitas confusões devem ter surgido nesse relacionamento entre católicos e evangélicos. O único cemitério era da Igreja Católica, então, por sua vez, os evangélicos não podiam ser sepultados ali. Não existia até proibição para isso. Já comentei num programa passado que uma professora alemã que esteve na comunidade americana aqui e dava aula para suas filhas, ela descreve numa carta para uma amiga na Alemanha que essas cartas viraram um livro, né? Meus Romanos, e que no final desse livro tem a passagem aqui pela Fazenda São Luís, e ela fala do negro leproso que morreu e que o padre não se negou a sepultar. Ele era negro, escravo, que disse que não podia, e trabalhando por americanos,
E o padre disse o seguinte: pode sepultar, só que agora chegaram tarde, melhor deixar o defunto na comunidade dos leprosos, que ficava aqui na parte, hoje na Vila Oliveira, né? Ficava ali no isolamento, para eles velarem o corpo e amanhã a gente sepulta. Então vejam bem que quando a gente tem certos documentos primários que comprovam os fatos. E muita coisa que nós também falamos é depoimentos, e depoimentos de proibição verdadeiramente nós nunca descobrimos. Eu acho até que naquele período da história, americano nenhum evangélico queria ser sepultado junto aos católicos. Aí criou-se o cemitério dos americanos. Mas não é que teve equívocos, brigas, não. Era questão de conceito, né? E preconceito. Eu sou evangélico, quero ser separado. Assim como a dona Beatriz já falece logo que chega, Coronel Asa Thompson Oliver, como era costume americano, enterra lá nas suas terras. E na sequência, as duas filhas e outros foram sepultando lá, surgindo o cemitério do campo. Então nós estamos falando um pouquinho sobre um resumo da história de Santa Bárbara, para que todos entendam. E continuaremos ainda no próximo programa a falar um pouco mais. Por hoje é só e espero que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum dos programas, tá bom? Até!